Meu irmão, minha irmã, eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus e queremos compartilhar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, as Alianças de Deus. Esse é o tema que nós estamos tratando aqui. E nós falamos na aula passada sobre a aliança mosaica. Lembrando que nós vimos aqui a aliança adâmica, noética, abraâmica, e agora vamos continuar, né, nesse tema e vamos continuar entendendo, tentando compreender a aliança mosaica. Vamos andar mais um pouquinho, nós falamos, recapitulando, né, que a aliança adâmica foi uma aliança condicional, havia condições, eles quebraram a aliança porque desobedeceram, comeram do fruto proibido, e quando eles quebram a aliança, Deus ele dá ali uma promessa graciosa. Ele promete que da semente da mulher viria alguém que acabaria com o mal, que feriria ali a serpente, símbolo do mal no Antigo Testamento. Depois os povos, né, com a queda, o pecado cresce e Deus ali para conter o pecado, ele faz uma aliança com uma família, né? Aliança conhecida como a aliança noética, com a família de Noé. Então Noé faz a arca, crê no Senhor, Noé acha graça aos olhos do Senhor, mais uma vez a graça de Deus. Não é o homem que se chega a Deus, é Deus que vem até o homem. Só que essa aliança é incondicional, não tinha uma condição assim, né? Deles cumprirem. Então Deus faz uma aliança com ele, depois que ele tem o livramento, que não destruiria mais a terra. E por que Deus faz isso? Não destruiria mais os homens com água, com dilúvio. Deus faz isso porque era necessário, para se cumprir a promessa anterior, era necessária a preservação da espécie humana, da raça humana. Então Deus fez com ele ali uma aliança de preservação, e o símbolo da aliança é o arco-íris. Então quando você olhar para o céu, depois de chover, né? Quando chove os homens não precisam mais temer, porque não haverá mais dilúvio, né? E Deus ele deixa no final da chuva arco-íris, vai ficar tranquilo, porque eu fiz uma aliança, né? Com a humanidade, com a natureza de maneira geral. Depois Deus chama um homem lá na região do Iraque, lembra que falamos sobre isso? Abrão era o nome dele, e Deus faz uma aliança com ele também sobre uma promessa de um descendente que abençoaria toda a terra. E essa aliança nós vimos que ela é dual, né? Ela é dupla, porque ela tem a parte física, que é a nação de Israel, os descendentes de Abraão, e tem a parte espiritual, que é o próprio Messias, né? Que veio através, né, sendo descendente de Adão, descendente de Noé, descendente de Abrão, né, que depois se transformou em Abraão. E nós chegamos na aliança mosaica. Aqui, né, lógico, uma imagem, né? O artista ele tenta nos fazer imaginar como que foi Deus escrevendo os 10 mandamentos ali nas tábuas da lei, né? Nós vimos em Gênesis capítulo 15, versículo 12, apenas para recapitular, que Deus já havia dito, ele disse para Abrão que a descendência de Abrão ficaria 400 anos sendo escravo no Egito, mas que Deus visitaria eles no tempo certo, depois desses 400 anos, para se cumprir a promessa que ele fez, a aliança que ele fez com Abrão. E essa predição de Deus se cumpre lá no livro de Êxodo 2:23, que diz que, vou ler aqui, e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o gemido, e lembrou-se Deus do concerto. Lembra que é intercambiável a palavra concerto, pacto ou aliança? Lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus é Deus fiel, é Deus de aliança. Então as coisas que Deus faz é pautada em suas alianças. Então Deus lembrou e visita o povo, levanta Moisés. Tem aqui a figura, né? A filha de Faraó achando Moisés. Nós falamos sobre isso também. E nós lemos na aula passada
o livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 4 a 8, que Deus ele fala que estava estabelecendo uma aliança com Israel. Né? Fala a palavra aliança, talvez na sua Bíblia esteja como concerto, mas são sinônimos, né? Então, com quem que é a aliança? É com Israel, né? Com o descendente de Abraão ali físicos. E em Êxodo 19 nós lemos também que ele fala, eles saem do Egito, agora eles estão no deserto, e Deus fala para ele, olha, eu vos tirei com asas de águia, né? E vós sereis o meu povo se guardardes a minha aliança. Então, mais uma vez, ele fala que para ser povo de Deus, Israel vai precisar guardar a aliança. Você vê aqui uma condicionalidade, aliança condicional. E nós falamos lá no que é espetacular esse capítulo, Êxodo 24. Leia com calma, pause o vídeo, porque Moisés sobe no monte com alguns anciões de Israel para receber ali a lei de Deus. E Deus, ele mostra que Deus desce até o monte treme, o monte fumega, é uma coisa assim. Opa, estão me ligando bem na hora da aula. É assim, é uma coisa maravilhosa. O monte entra em chama, fumega, com a presença poderosa do Senhor. E Deus fala, a voz dele é voz de trovão. E ali as pessoas ficam com medo e falam, Moisés, que fale você, mas que não fale Deus. Eles ficaram literalmente com medo lá do que estava acontecendo. Se alguém encostasse no monte, morria. Então nós vamos à glória, à santidade de Deus. E nesse capítulo, Deus dá para Moisés ali os 10 mandamentos. E estabelece aliança. Moisés desce do monte, faz ali sacrifícios, e o sangue do sacrifício ele asperge sobre o povo. Ele fala, esse é o sangue da aliança. Ele fala o livro da aliança, que seria os mandamentos. É muito interessante. E assim, para nós definimos algumas coisas. Quando fala aliança mosaica, é o nome que se dá por Moisés ser o protagonista, né? O libertador do povo. Mas a aliança, ela é direcionada a Israel, a nação de Israel física como um todo. Não existe aqui igreja, não existe aqui outros países, é com Israel. É lógico que se você fosse um escravo egípcio e você saiu do Egito junto com o povo de Israel, você aceitou lá a circuncisão, as leis de Deus, a viver como um hebreu, então você passa a fazer parte da aliança também. Não era uma coisa assim exclusiva de sangue, né? Nós temos relatos na Bíblia de Ruth, né? Moabitas entrando, Raabe entrando também, fazendo parte do povo de Deus, né? Lembrando que o símbolo da aliança aqui é o sangue. Lembra que o símbolo da aliança com Noé é o arco-íris, o símbolo da aliança com Abraão é a circuncisão, e o símbolo aqui é o sangue que é aspergido sobre o povo. Essa aliança é uma aliança condicional à condição, né? É necessário guardar os seus preceitos, os seus 613, aliás, 613 preceitos, 613 leis, 613 mandamentos, senão quebra a aliança. E essa aliança também ela faz promessas ali de bênçãos para quem obedece e maldição se o povo desobedecer. E no capítulo 20 de Êxodo, é legal, leia, essa é uma oportunidade muito boa para que você relembre os 10 mandamentos. Se você nunca viu ainda, tá lá os 10 mandamentos, lembrando que não foi uma revelação, não foi Moisés que ficou meditando, escreveu ou teve um sonho. Deus falou de maneira audível, como você está me ouvindo, todo o povo ouviu a voz de Deus dizendo os mandamentos, né? E vamos ver quais são? Isso aqui é um resumo, tá? Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Assim, rapidinho, tenta pensar nos mandamentos como que eu posso dizer? Como um contrato de casamento. Então, Deus sendo o noivo, Israel a noiva. Então, já que você vai casar comigo, o primeiro mandamento para você é esse.
seja fiel a mim. Eu não quero que você tenha outro Deus. Eu serei o seu Deus. Então aqui não terás outros deuses. Né? Segundo, fala, olha, já que você casou comigo, não fica andando com a foto do Brad Pitt na sua carteira, não. Então, não farás imagens de esculturas, não prostrarás sobre elas, não adorarás. O terceiro, ó, agora que você casou comigo, imagine Deus falando para Israel, né? Agora que você casou comigo, você vai estar com o meu nome, você vai estar levando o meu nome. Então não vamos sujar meu nome, hein? Então não tomarás o nome do Senhor em vão, não suja meu nome, né? Falando para Israel. Eu estou falando assim, esse contrato de casamento, para nós entendermos, né? O quarto mandamento. Ó, a vida é difícil, né? Corrida, então nós precisamos de um dia para nós, né? Para conversarmos. Então, o quarto mandamento é lembra-te do dia do sábado, né? O sétimo dia, para santificar, para a gente ter comunhão. O quarto mandamento é: ó, você casou comigo, mas honra aí os seus pais, continua honrando seu pai e sua mãe. E o sexto mandamento, ó, já que você casou comigo, é, você não vai precisar de nada. Eu vou cuidar de tudo. Então você não precisa se irritar com os outros. Eu que sou o vingador, não matarás. Não precisa ficar cobiçando a mulher dos outros, não adulterarás. Eu vou te satisfazer. Você não precisa de nada de ninguém, porque eu sou seu provedor, então não furtarás. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então é mais ou menos os 10 mandamentos pautado em um relacionamento com Deus. Se você está se relacionando com Deus, você precisa honrá-lo, você não pode ter outros deuses para traí-lo, você pode ter certeza que ele vai te vingar, que ele vai prover todas as coisas. Louvado seja Deus. E eu coloquei uma foto aqui da arca, é chamada Arca do Testemunho ou Arca da Aliança, né? Aqui, lógico, não sabemos se é assim, é apenas uma foto de um artista que tentou ilustrar, né? E a Arca da Aliança, ela, lá em Êxodo capítulo 25, fala sobre ela. Em Êxodo 37, fala como ela foi feita. Então é uma caixa, basicamente, de madeira de cedro, revestida de ouro por dentro e por fora. Tem argolas nela, né? Essas argolas são para que passe a haste para carregar. A tampa da arca chama propiciatório. E ela foi feita com uma imagem de dois querubins olhando um para o outro, escondendo as asas, né? Então mostrando talvez o ministério de anjos, né? Que envolve as coisas de Deus. Dentro da arca, foi dito lá no capítulo 25, no versículo 16, para se guardar lá o testemunho, ou seja, as tábuas da lei ficou guardada nela. Então ela era a guardadora, era o local que ficava os 10 mandamentos. Olha que legal. Futuramente foi colocado nela o maná, para lembrança do povo de Israel, e a vara de Arão, que floresceu quando houve uma rebelião, né, de Corá. Então tem lá na aula que eu fiz do livro de Números, depois se os irmãos quiserem acompanhar essas histórias, é muito interessante, tem no meu canal e logo colocaremos também no canal da igreja. Então, só para os irmãos entenderem aqui, eu coloquei a arca, para você lembrar, quando fala arca do testemunho ou arca da aliança, está se remetendo para que você lembre da aliança mosaica, que foi feita com Israel. E eu queria relembrar aos irmãos, quando nós começamos os estudos, e nós repetimos algumas vezes, que o nosso objetivo é aprender quais são as alianças, isso nós estamos fazendo literalmente, sem nenhuma interpretação espiritualizada, sem forçar a interpretação do texto, é entendendo o que o texto diz, o que o autor quis dizer, só vendo a história e vendo que ali há uma aliança que Deus fez, está escrito a palavra aliança ou concerto, né? Então acho que esse objetivo nós alcançamos. E lógico, né? Tem ainda outras alianças para nós nos recordarmos. Mas lembra que eu falei para os irmãos que a gente tem como objetivo também usar as alianças para interpretar a Bíblia, que seja a base assim para você interpretar, para que você não erre, não venha se equivocar quando você lê um texto e se confundir por falta do conhecimento das alianças.
e tentar usar até as alianças como centro da Bíblia para ficar mais fácil de você lembrar toda a história, todo o enredo bíblico, né? E eu quero propor para a gente tentar começar a fazer esse negócio aqui de interpretar, né? Então, vamos ler sobre a bênção e a maldição da aliança mosaica? Então pegue sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio. Deixa eu até colocar um louvor aqui. Vamos ver se você conhece esse louvor. Nossa, eu amo esse louvor, né? É do Nani Azevedo. E o louvor ele fala exatamente sobre esse momento, né? Deixa eu tirar o fone aqui para você ouvir. Se atentamente ouvir obedecer, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás. Ele fala desse capítulo, né, de Deuteronômio: eu não correrei atrás de bênçãos, elas que vão me alcançar. Realmente é muito bonito a letra, não porque ele foi inspirado, né, porque é um texto bíblico. Mas olha o refrão: bendito serei na terra. Bendito serei. Aí ele fala, bendito serei no campo. Deixa eu colocar de novo no fone. E o refrão continua. Deixa eu colocar o fone novamente. Opa. Deixa eu ver onde que tá aqui. Acho que os irmãos conseguiram ouvir um pouquinho, né? Não sei se você já conhece bendito serei na terra, bendito serei no campo, mas leia na sua Bíblia aí, Deuteronômio 28, diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão, conforme a música, né? Bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será o entrares, bendito será o saíres, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros, em todos os empreendimentos da tua mão. Olha o que está falando. Tudo que você fizer vai bem. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor confirmará com o seu povo santo, como tem jurado. Contado que guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andardes no seu caminho. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à terra no tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomará emprestado. Vou pular, olha as maldições, versículo 15. Acompanhe na sua Bíblia, meu irmão, versículo 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidardes de cumprir todos os seus mandamentos, estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Aí a maldição é muito maior do que as bênçãos. Maldito serás na cidade, maldito será no campo, maldito o seu cesto, a sua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, as crias da tua vaca, das tuas ovelhas, maldito será ao entrares, maldito serás ao saíres.
O Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruído, e repentinamente perecerás por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra que passas a possuir. Deixa eu achar um versículo aqui que é só coisa ruim. Fala que não vai deixar cair chuva. Deixa eu achar aqui onde está. Eu não deixei separado, mas eu quero que você leia na sua Bíblia. Ao 38, lançarás muita semente no campo, mas colherás pouco. É muito triste se o povo desobedece, muito triste. Gafanhoto consumirá. Aqui, o 49. Olha, meus irmãos, olha a questão da quebra da aliança. Se o povo desobedecer os 613 preceitos, né, e quebrarem a aliança, aqui é o povo, né? Não uma pessoa. O 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não terá respeito pelo velho nem paixão pelo moço. Ela devorará as crias dos seus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído. Não deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem as crias das suas ovelhas, as tuas ovelhas até que tenha consumido. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiava. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu pular um versículo. Deixa eu ver se eu acho, eu não marquei. Aqui, versículo 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem vós nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Ó, me dá até um pesar. Um Deus, o povo de Deus, né, que viu o mar abrir, que viu milagres, que viu maravilhas, que recebeu as bênçãos do Senhor, que recebeu as alianças, fala aqui que elas vão ser levadas para uma terra estranha, vão ser levadas para cativeiro. No capítulo 29, ele fala, ele renova ali a aliança e fala que se o povo, no capítulo 29, capítulo 30, se o povo voltar a obedecer, Deus traria de volta do cativeiro. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Se você pegar esse texto, né, voltando aqui, ó, aprender a interpretar a Bíblia com base nas alianças. Se você pegar o texto aqui 28, bendito serás na terra, bendito serás no campo, daí você pega para você. Aí você fala assim, você é uma moça que você tem um sonho de ter filhos. E você fala, nossa, o Senhor falou aqui nessa promessa que eu vou ter abundância no meu ventre. E de repente você tem um problema grave, nasceu sem útero. Não tem possibilidade de ter filho do seu ventre, não estou falando de adoção. Aí você fala, poxa, mas eu sou fiel ao Senhor, eu sou obediente. Esse texto não se cumpriu na minha vida. E você pode entrar em dificuldade. Esse texto não se cumpriu na minha vida. Olha, eu abri uma empresa. Tá falando que tudo que eu fizer eu vou ser bendito. A empresa faliu, fechou, tô devendo para todo mundo. Fiquei doente. Né? Tenho uma doença grave. A vida toda eu levo essa doença. Tenho um problema no relacionamento. Tá falando que eu vou ser bendito em tudo, que a bênção me seguirá. Porque essas coisas não acontecem comigo. Simples assim. Essa é a aliança que foi feita com Israel.
Né? Os irmãos lembram aqui, ó, que eu coloquei, a aliança é com Israel, a aliança mosaica. Esse texto de Deuteronômio 28, tanto a bênção quanto a maldição, está se referindo para a aliança com Israel. E lembrando que essa aliança ela já foi quebrada, por isso que nós estamos na nova aliança. Nós vamos aprender ainda. O povo quebrou a aliança, foi levado para cativeiro. Lembra que aconteceu? O povo foi para a Babilônia. Né? Os assírios também invadiram Israel. Israel foi invadido várias vezes. Hoje tem judeu disperso no mundo inteiro. A terra de Canaã não é a terra hoje ocupada por Israel totalmente, da promessa, porque a aliança foi quebrada. E qual que é o problema de você pegar qualquer texto aleatório e achar que Deus está falando diretamente com você ou com Israel? Se você não entender de qual aliança o texto está falando, olha aqui, ó. Aqui tem algumas, né? Mas vamos voltar aqui que tem mais, tem todas aqui, ó. Deus está falando de qual aliança nesse texto? É para a aliança de Adão? É para a aliança abraâmica? É para a aliança com Davi? Foi a aliança mosaica? É assim, vai ficar mais fácil de você não errar. Falar, agora entendi, esse texto aqui era uma promessa dentro da aliança abraâmica, para a aliança dos descendentes físicos. Aqui é uma promessa da aliança abraâmica para aquela aliança incondicional, os descendentes espirituais. Então, quando você conseguir discernir as alianças, você vai ler o texto, você vai lembrar com qual aliança que ela está falando, e fazendo assim, você vai errar muito menos, vai se equivocar e não vai ficar frustrado. Às vezes tem pessoas que deixam o Senhor porque falar a palavra de Deus não se cumpre. E ele está interpretando errado o texto bíblico. Você lembra que Satanás tentou acusar Jesus usando os textos bíblicos do Antigo Testamento, de Deuteronômio, né? Jesus responde com os textos de Deuteronômio. Então, essa aula vai ficar por aqui. Nós começamos já a entender como é importante a aliança, para que você não compreenda a Bíblia de maneira errônea, não interprete de maneira equivocada. Meus irmãos, um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.